Estranho, não é? Como nós muitas vezes aceitamos a ficção como sendo algo real, sem antes verificarmos por nós mesmos. Se você não deseja ser enganado, você não pode perder o episódio de hoje do Está Escrito. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está Escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Cerca de 350 anos antes de Cristo, o filósofo grego Aristóteles disse que uma aranha tinha 6 pernas. Ninguém questionou a sabedoria do grande Aristóteles. Se ele disse que as aranhas têm 6 pernas, bem, então as aranhas devem ter 6 pernas. Cerca de 20 séculos depois, o biólogo Lamarck examinou bem de perto uma aranha. Que surpresa não foi quando ele descobriu que as aranhas possuem 8 pernas. Inacreditável, não é? Mas, infelizmente, esse não é o único exemplo de uma inverdade, de uma mentira sendo considerada como uma verdade absoluta. É triste ver que isso também ocorre dentro do cristianismo, a verdade bíblica sendo tocada por tradições humanas. Vamos até a Igreja Brasileira de Dallas, no Texas, para estudarmos com o pastor Bill Santos uma fascinante mentira que tem reinado dentro do cristianismo. Bem-vindos a mais um programa de contagem regressiva para a vida. Que bom que vocês estão aqui conosco, aqueles aqui em Dallas, e você que está assistindo através da Rede Novo Tempo, TV Esperança, na internet, aonde quer que o sinal está chegando hoje. Bem-vindos. Eu sei que você tem muitas opções nesta noite, mas você escolheu estar aqui conosco e nós te agradecemos muito. Hoje à noite o nosso tema desta série é um dos temas mais importantes. Você está sendo enganado. Vamos falar, quem sabe, do maior engano na igreja cristã. Mas antes de entrar no nosso tema nessa noite, vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, os teus filhos estão reunidos em todas as partes do mundo para ouvir a tua voz. E por isso nós te agradecemos. Querido Pai, eu peço que o teu Santo Espírito seja derramado sobre cada lar, cada auditório, cada local onde a tua mensagem vai chegar hoje. E prepara aquelas almas, a sua mente, o coração, para este encontro especial contigo. E Pai, eu te peço que o Senhor me use agora como teu porta-voz, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Vem uma história que vem da, mitologia grega, que nos dá uma advertência que nós devíamos ter cuidado com a decepção. Às vezes a decepção vem vestida de roupas religiosas. A história é o seguinte: Helena era uma princesa grega e ela foi sequestrada. O seu sequestrador se chamava Paris e ele levou a princesa para a cidade de Troia. Os gregos lutaram contra os troianos durante 10 anos para tentar libertar a sua princesa, mas não conseguiram. Os gregos começaram a pensar que jamais a princesa ia voltar para a Grécia. Então o patriota Ulisses, o grego, teve uma ideia. Ele bolou uma estratégia para ver se eles conseguiam ganhar essa batalha. Ele disse aos gregos: nós vamos fingir que nós estamos abandonando a batalha. E foi isso mesmo que eles fizeram. Os seus navios voltaram, os seus soldados foram embora. Alguns ficaram atrás. E esses soldados construíram um grande cavalo de madeira. Eles levaram esse cavalo até as portas, o portão da cidade de Troia, e deixaram lá, disseram que é uma oferta à deusa Atena. Mas dentro desse cavalo de madeira estavam soldados gregos escondidos. Então, aquele presente, a deusa chega lá ao portão da cidade. Os troianos decidiram trazer o cavalo para dentro da sua cidade. E à noite
enquanto eles dormiam, depois de ter uma festa de agradecimento pelaquela linda oferta da deusa, enquanto os troianos dormiram, os soldados gregos que estavam dentro do cavalo saíram por uma porta que eles tinham escondido. Eles foram ao portão da cidade, abriram o portão onde os seus colegas gregos já tinham voltado, e a cidade de Troia foi conquistada através da decepção dentro da sua própria cidade. Uma oferta aos deuses, um símbolo religioso, algo que o povo regozijou e celebrou, era uma artimanha de Satanás para os enganar. Se alguém nos diz, está aqui uma oferta de Deus, será que é sempre uma oferta de Deus? Será que hoje na igreja cristã existe um cavalo de Troia? Será que nós, cristãos, a maioria dos cristãos no mundo hoje, tem aceito uma oferta a Deus, que na realidade é decepção, é falsidade? Será que é possível que Satanás tenha substituído outro dia pelo verdadeiro sábado? E esse falso dia de guarda entrou na igreja nos primeiros séculos da igreja cristã como uma oferta dos deuses. Será que é possível? Será que Satanás está enganando a maioria de cristãos hoje? As pessoas dizem, impossível que ocorra esse tipo de engano na igreja cristã. Será? Vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos ao Apocalipse. Capítulo 12, começando no verso 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que faz o quê? Engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com quem? Com ele. A Bíblia diz que Satanás engana quanto do mundo? O mundo inteiro. Qualquer engano que Satanás vai trazer para o mundo é um engano mundial. É um engano que milhares e milhares de cristãos aceitam como verdade, mas na realidade estão sendo enganados. A Bíblia nos diz no livro do Apocalipse que Satanás saiu para enganar o mundo inteiro. Se Satanás vai atacar a Deus, se ele vai tentar introduzir um engano na igreja cristã, não faz sentido, não é lógico que Satanás atacaria a lei de Deus. Afinal de contas, a lei de Deus é a base do governo de Deus. O governo de Deus é baseado em sua lei. E se Satanás quer enganar a igreja, por que não tentar derrubar a lei de Deus? Se essa é a base do trono de Deus. Não atacaria Satanás o símbolo do poder criador de Deus. Nós somos seres criados por Deus. E o diabo ataca este memorial da criação. Nós, aqueles que estiveram conosco ontem à noite, nós estudamos isso. Satanás ataca o sábado para que seres humanos, filhos de Deus, se esqueçam as suas origens. E quando você esquece a sua origem, você fica confuso com respeito ao seu destino. E é isso exatamente que Satanás quer. Eles querem que você esqueça de onde você veio e para onde você vai e que você é filho de Deus. Então a pergunta que eu tenho hoje, quem é que será que transferiu o sábado? Quem é que introduziu este engano na igreja cristã? Bem, vamos ver o outro lado da moeda. Porque quem não mudou o dia, está bem claro. Deus não foi. Não foi Deus que mudou o dia. Vocês sabem como é que eu sei? Porque minha Bíblia diz o seguinte, Malaquias 3, verso 6. O Senhor diz, eu sou o Senhor e não que mudo. Deus não muda.
Então, quando Deus estabeleceu o sábado lá na criação, reafirmou nos 10 mandamentos escritos em tábuas de pedra com o seu próprio dedo, a Bíblia de Deus diz: Deus não muda. O Deus da criação é o mesmo Deus hoje e será sempre o mesmo Deus. Ele não muda. Deus não mudou o sábado, então quem mudou? Bem, Jesus não mudou o sábado. Como é que eu sei que não foi Jesus? Porque a minha Bíblia diz, Hebreus capítulo 3, verso 8, Jesus Cristo é o quê? O mesmo quando? Ontem, hoje e sempre. Bem, Deus não mudou o sábado. Jesus Cristo não mudou o sábado. Quem mudou o sábado então? Bem, outros que não mudaram foram os discípulos. Por quê? Porque a minha Bíblia diz em Atos capítulo 5, verso 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a quem? Deus, do que ao quem? Aos homens. Hoje à noite eu vou levar vocês dentro de uma profecia que se encontra no livro de Daniel. Nós temos falado que o livro de Daniel é o livro companheiro de Apocalipse. E hoje nós vamos entrar nessa profecia no livro de Daniel, e lá nós vamos ver que a Bíblia nos diz quem transferiu o sábado, quem fez essa mudança. Eu vou mostrar para vocês nessa noite, através dessa profecia, como Deus deu uma advertência para a igreja, dizendo que essa mudança ia ocorrer quando os líderes religiosos, séculos atrás, decidiram que eles iam comprometer a sua religião por conveniência. Eu vou ler profecia para você e nós vamos abrir os livros históricos da igreja cristã e nós vamos ver que líderes religiosos tentaram mudar o dia sagrado de Deus de sábado para o domingo. Porque está bem claro para mim hoje que Deus não mudou o sábado, Jesus Cristo não mudou o sábado, os apóstolos não mudaram o sábado. Quem é que mudou? O sábado foi mudado quando a igreja cristã decidiu se comprometer. Comprometer a palavra de Deus. É uma história fascinante. Fique conosco, porque esta mensagem hoje é de importância eterna para todos quanto estão me escutando. Quem mudou o sábado? O livro de Daniel e o livro do Apocalipse são para ser estudados juntos, e nós vamos fazer isso. Vamos ver através desta profecia de Daniel quem mudou. Vamos começar em Daniel capítulo 7, verso 2. Vocês estão comigo ainda, né? Sim, mais ou menos. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. A Bíblia diz que Daniel estava dormindo, de repente ele vê 4 ventos se agitando sobre o mar grande. Aí continua, verso 3. 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. As pessoas chegam para mim e dizem assim: a profecia bíblica é tão difícil de entender, é tão complicado, animais, esses símbolos, é uma confusão. Não é uma confusão, se nós deixarmos a Bíblia falar por si mesmo. O que se torna confuso é quando eu tento introduzir as minhas ideias na Bíblia. Mas se eu deixo a Bíblia falar por si mesmo, vocês vão ver que é bem simples, não tem confusão nenhuma. O que será que 4 animais em profecia bíblica significa? Querem ver? A Bíblia nos diz, vamos ver, Daniel 7, verso 16. Estes grandes animais são 4 o quê? Reis que se levantarão da terra. 4 animais em profecia bíblica representam o quê? 4 reis. É bem simples, não é difícil, não tem confusão. Um animal em profecia bíblica representa um rei, ou, veja verso 23 aqui, o 4º animal será um 4º o quê? Reino na terra. Então, deixa eu fazer a pergunta a vocês aqui, assistindo aqui em Dallas. Um animal em profecia bíblica representa o quê? Um rei ou um reino. Simples. 4 animais,
4 reinos, ou 4 reis. Agora, vocês que já estão comigo há algum tempo aqui, vocês sabem que numa das noites nós falamos de uma profecia em Daniel capítulo 2. Vocês lembram? Uma estátua metálica. Tinha uma cabeça de ouro que representava quem? Babilônia. Tinha os braços e peito de prata, representava Medo-Persa. Tinha como é que se chama aqui? O ventre, né? Os quadris, né? De bronze, representava quem? A Grécia. As pernas de ferro representavam quem? A Roma. E os pés com quantos dedos? 10, que era uma mistura de barro e ferro, representando o quê? A Europa, o reino europeu, o reino romano, né? Dividido em quantas peças? Em quantas partes? 10. Ok. Em Daniel 2, nós temos uma estátua, uma profecia com 4 metais: ouro, prata, bronze e ferro. Em Daniel capítulo 7, nós temos outra profecia com 4 animais. Será que existe um paralelo? Exato. Do mesmo jeito que esses 4 metais representavam Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma, estes 4 animais que nós vamos estudar esta noite representam o quê? Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma também. Agora, a pergunta é feita às vezes, por que é que Deus repete? Por que é que Deus vai repetir em Daniel 7 aquilo que Ele falou em Daniel 2? Eu já falei que em inglês, em teologia, nós usamos a expressão repetition and enlargement. Repetição e um crescimento, um aumento. Então, Deus repete em Daniel 7 o que Ele falou em Daniel 2, mas vocês vão ver que Ele vai nos dar mais informações. E são essas informações que são importantes para nós nesta noite, ok? Então, vocês vão ver que nesta profecia de Daniel 7, 4 animais. Um animal em profecia bíblica representa o quê? Um rei e um reino, tá certo? Então, os 4 animais, vocês vão ver, vai ser o seguinte: um leão, um urso, um leopardo e depois um dragão com 10 chifres. Vocês lembram que as pernas de ferro tinham pés, né? E os pés tinham quantos dedos? 10. O 4º animal, este animal, esse dragão, tem 10 chifres. Vamos continuar. Daniel 7:4. O primeiro parecia o quê? Um leão, mas tinha o quê? Asas de águia. Enquanto eu olhava, suas asas foram arrancadas e ele foi posto de pé para que andasse como homem. E foi dado a ele uma mente humana. Ok. O primeiro metal na estátua de Daniel 2 era o quê? O ouro. Podemos dizer o rei de todos os metais. O primeiro animal em Daniel 7 é o quê? O leão, o rei dos animais, né? O rei do metal, o ouro, aqui tem o rei dos animais. E neste leão tem asas de quê? De uma águia, o rei das aves. Agora, como é que eu sei que este leão, com as asas de águia, representa a Babilônia? Essa é uma boa pergunta. Vamos à Bíblia. Vocês vão ver aqui em Jeremias capítulo 4, verso 7, falando de o poder, a potência de Babilônia. Veja como o profeta descreve Babilônia. Jeremias 4, 7, como um quê? Leão que sai do seu esconderijo, um destruidor de nações vem vindo. Jeremias aqui está se referindo ao poder, o poder destrutivo de Babilônia. Ele diz, Babilônia é como o quê? Um leão. E no verso 13, eu acho, verso 13, vejam que, outra referência aqui, os seus carros de guerra são como uma forte ventania, e os seus cavalos são mais rápidos do que as águias. Isso é verdade. Arqueologistas têm descoberto onde era a antiga Babilônia, hoje o Iraque, estátuas de pedra mostrando um leão com asas de águia. As moedas
da Babilônia tinham em si imagens de um leão com asas de águia. As paredes da cidade de Babilônia, você vai ao museu lá em Berlim, eu já estive lá, você vê aquelas paredes lá de Babilônia cheios de imagens com leão com asas de águia. Babilônia é representado nesta profecia pelo leão com as asas de águia, dominando o mundo 605 a.C. até 539. Vocês estão me seguindo? Vamos continuar. Continuei olhando e eis que aqui o segundo animal semelhante ao quê? Um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados e na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas e lhe diziam, levanta-te e devora muita carne. O que será que significa isso? Bem, em Daniel 2, que nação conquistou Babilônia? Medo-Persa. Quem será que o urso aqui representa? Medo-Persa. Agora é interessante, o urso, a Bíblia diz, é levantado de um lado. Ele está meio torto, está meio inclinado. Por que isso? Porque o império de Medo-Persa era feito de duas nações, os medos e os persas. Os persas eram os mais fortes. Então, eles se levantaram sobre os medos. Então, o urso está meio assim, nós dizemos em inglês, tilted. Está meio de lado, está levantado de um lado, significando o quê? Que os persas eram mais fortes do que os medos. E tem em sua boca o quê? 3 costelas. O que será que significam essas 3 costelas? Bem, Medo-Persa dominou o mundo de 539 a.C. até 331 a.C. Mas para eles dominarem o mundo inteiro, eles tiveram que derrotar 3 impérios, 3 nações, 3 reinos. Primeiro eles atacaram a Babilônia. Depois eles foram e conquistaram um lugar chamado Lídia, que é onde hoje é Turquia. E depois o Egito. 3 nações que eles tiveram que conquistar, derrotar, para dominarem o mundo. Interessante que o urso tem em sua boca o quê? 3 costelas. As 3 costelas representam o quê? Babilônia, Lídia e o Egito. 3 nações, exatamente do jeito que a profecia bíblica disse. Continua, verso 6. Depois disto, continuei olhando e eis aqui outro semelhante ao quê? Um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave, tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Em Daniel capítulo 7, o terceiro animal é o quê? É um leopardo. Mas este leopardo tem o quê nas suas costas? 4 asas e tem 4 cabeças. Agora, as asas de águia no leão de Babilônia representava o quê? Seus cavalos eram o quê? Diz a Bíblia? Rápidos, né? Rapidez. O que será que as asas sobre o leopardo representa? Rápido. O leopardo já é um animal rápido. Mas se você quer demonstrar bastante velocidade, o que você colocaria nesse leopardo? Asas. Quantas asas? 4, porque as 2 só, como a Babilônia, não era o suficiente. Vocês veem? O que isso significa? Isso significa a conquista de Alexandre o Grande, o jeito com que ele conquistou o mundo, 20 milhões de pessoas, 500 mil quilômetros quadrados, antes de chegar à idade de 33 anos. Agora, este leopardo tem quantas cabeças? 4. Quantas cabeças tinha um leão? 1. Quantas cabeças tinha o urso? 1. Por que esse leopardo tem 4 cabeças? Vocês sabem por quê? Porque Alexandre o Grande morreu com 33 anos, mais ou menos. E ele morreu meio inesperado. Ele não tinha escolhido um sucessor. Então o que eles fizeram com o reino dele? O reino de Alexandre o Grande foi dividido. Adivinhe em quantas partes? 4 partes. Vejam como a profecia bíblica é exata. Tudo.
se encaixa perfeitamente. Eles pegaram o seu reino, dividiram entre os seus 4 generais. Vou ver se eu consigo pronunciar os nomes deles em português. Em inglês eu sei: Cassandro, Ptolomeu, Lisímaco e Seleuco. Só para que vocês saibam que eu sei em inglês: Cassander, Lisímaco, Seleucus e Ptolemy. Como é que a Bíblia sabia que Alexandre ia morrer antes de ter um sucessor e que o seu reino seria dividido em 4? Como é que a Bíblia sabia isso? Porque profecia bíblica é a história contada adiantado. Profecia bíblica é isso. É Deus contando a história do mundo antes que a história do mundo aconteça. Essa é a profecia bíblica e vem com suas credenciais divinas. Grécia dominou o mundo 331 a.C. até 168 a.C. Depois, verso 7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de quê? Ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era o quê? Diferente de todos os animais que apareciam antes dele, e tinha o quê? 10 chifres. As pernas de ferro em Daniel 2 tinham quantos dedos nos pés? 10. Este animal, o 4º animal de Daniel 7, tem quantos chifres? 10. As pernas de ferro em Daniel 2 representavam a monarquia de Roma. E este animal representa o quê? Roma. Roma dominou o mundo de 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Mas Roma não foi conquistado pelo um 5º império mundial. Os 10 dedos dos pés em Daniel 2, os 10 chifres, indicam que o Império Romano não foi conquistado pelo um 5º poder mundial. A Roma foi de fato dividida em quantos pedaços? 10 tribos bárbaros. Eu já mostrei isso no outro dia. As 10 tribos: os francos, os alemães, os burgúndios, os vândalos, que não existem mais, lombardos, herulos, ostrogodos, os visigodos e os últimos lá, os suevos, os portugueses. Agora, em Daniel 2, aqui é que acaba a profecia, porque em Daniel 2 a profecia pula, do reino dividido de Roma diretamente para a segunda vinda de Jesus Cristo, que é a pedra. Mas agora aqui entram os detalhes importantes para nós. Em Daniel capítulo 7, Deus cobre o mesmo período, só que Ele agora nos dá uns detalhes a mais. Aqui está a parte importante para nós. Daniel 7, verso 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro quê? Pequeno. Ok, agora é muito importante, sigam-me agora. Este pequeno chifre apareceu aonde? Quando? Entre o quê? Os 10 chifres. Deixa eu fazer uma pergunta muito importante para vocês. Esse chifre pequeno apareceu no reino de Babilônia, sim ou não? Não. Medo-Persa? Não. Grécia? Não. Roma? Não. Foi na divisão de Roma, Quando o Império Romano foi dividido, esse pequeno chifre apareceu. Continua, verso 8. Diante do qual, quantos? 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os olhos de um homem, uma boca que falava com insolência. Vamos ver se nós conseguimos identificar este poder aqui, porque a Bíblia nos diz, Daniel 7, que é durante este período que a igreja comprometeu a sua fé. E este engano entrou para a igreja cristã. A Bíblia nos diz, e a história verifica, que foi neste período que a igreja comprometeu a sua fé com o desejo de para fazer a união do Estado com a igreja. E foi durante essa época que a igreja virou as costas na palavra de Deus. Comprometeram a lei de Deus.
Aquela lei que foi escrita com os próprios dedos de Deus em tábuas de pedra. Vamos tentar ver as dicas, as pistas que a Bíblia nos dá. Daniel 7:8 diz que este pequeno chifre surgiu entre os 10 chifres. Este chifre surgiu depois que Roma foi dividido. Então, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Este chifre apareceu na América do Sul, sim ou não? Não. Na África, sim ou não? América Central? Não. América do Norte? Não. Ele apareceu onde? Ele saiu do Império Romano, da divisão do Império Romano. Quando é que vai surgir este pequeno chifre? Quando? Bem, tem que ser depois que Roma foi o quê? Foi dividido. Quando aqueles 10 reinos são estabelecidos, depois é que o pequeno chifre aparece. Então tem que ocorrer depois da divisão do Império Romano. A Bíblia nos diz que este chifre, pequeno chifre, tem os olhos do homem. O que será que significa em profecia bíblica? Isso significa que é um sistema, é algo que fala não com a sabedoria de Deus, mas sim com a sabedoria humana. Este é um sistema religioso que saiu da quebra do Império Romano, que dominou o mundo no 4º ou 5º século, que é baseado em conselhos de igreja e tradição e sabedoria humana e não nos ensinamentos de Deus. Agora, a Bíblia diz em Daniel 7, verso 24 o seguinte, falando desse poder, um quarto reino na terra, o qual será o quê? Diferente de todos os reinos. Esta é uma pista muito importante, porque os outros reinos eram reinos políticos. Este, a Bíblia diz, é diferente. Este reino, este poder, não é um poder político. Ele é um poder religioso. É diferente da Babilônia, diferente da Medo-Pérsia, diferente da Grécia, é diferente do Império Romano. Aqui é um poder religioso que surgiu da união do Estado com a igreja nos séculos passados, no 4º e 5º século, que os seus ensinamentos são baseados em concílios e sabedoria humana e tradição e não na palavra de Deus. O que é que esse poder tentaria fazer? Bem, poderes políticos mudam leis políticas, mas este poder religioso tentou fazer o quê? Daniel 7, 25. Ele falará contra quem? Deus e o quê? Perseguirá o povo do Deus Altíssimo. Continuando, procurará fazer o quê? Mudar a lei de Deus e os tempos das festas religiosas. A Bíblia diz que este poder tentaria mudar a lei de Deus que foi escrita com o próprio dedo de Deus em tábuas de pedra. Este poder. Este é que esse poder tentou fazer. Falando deste poder, Daniel 8, verso 12, nós lemos, e lançou a quê? A verdade por terra, fez isso e que prosperou. Agora, existe algo muito interessante aqui. Em Atos 20, 30, Paulo nos deu uma advertência para a igreja cristã. Se os nossos antepassados, se os líderes religiosos no 4º século, no 5º século, tivessem prestado atenção àquilo que Paulo disse, este engano não tinha entrado. Vejam o que Paulo disse, Atos 20, 30. E que dentro vós mesmos se levantarão homens falando coisas que pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Paulo disse que estes homens que iam vir falar coisas pervertidas viriam de onde? Dentro da igreja. O problema é que quando nós pensamos de decepção, nós pensamos decepção vindo de fora.
Mas a Bíblia aqui diz que é decepção vindo de onde? De dentro. Paulo disse que o compromisso, a igreja cristã, líderes dentro da igreja cristã, iam comprometer a fé. A decepção, o engano, decepção é, você não usa decepção, né? Decepção em inglês é deception, mas o engano, desculpe. Vocês sabem que português não é a minha primeira língua, né? Então, aí o engano não viria de fora. Paulo disse, um engano vem de dentro das paredes da igreja. E foi exatamente isso que aconteceu. Então ele diz, tenham cuidado, porque entre vós e dentro da igreja vão surgir homens que vão falar coisas pervertidas, coisas falsas. Apocalipse dá advertência, Daniel dá advertência, Paulo dá advertência que vai ser de dentro da igreja. Como é que ocorreu a mudança de sábado para o domingo? Não foi algo que aconteceu muito rápido, aconteceu em mais ou menos 300 anos. Quando você entende isso, você vê que é uma das maiores decepções da igreja cristã, maiores enganos da igreja cristã. O Dr. John Eddy é um homem com 2 doutorados, vejam o que ele disse. John Eddy, Bible Encyclopedia, Enciclopédia da Bíblia, páginas 561. Sábado, uma palavra hebraica que significa repouso. Domingo foi o nome dado pelos pagãos ao primeiro dia da semana, porque este era o dia em que eles adoravam o sol. Você vê na história, no paganismo, você vê que o sol era adorado no Egito, em todos os países pagãos. E o diabo sabia, eu já tenho um povo que está adorando no domingo. Se eu conseguisse levar os cristãos a guardar o domingo, o imperador Constantino, o imperador romano, se diz ter convertido ao cristianismo. E assim que ele se converteu ao cristianismo, a primeira coisa que ele tentou fazer para tentar manter o seu reino, que ele via que Roma estava caindo aos pedaços, ele disse, agora eu sou cristão, a única solução para o meu reino é se eu conseguir converter os pagãos em cristãos. E para facilitar isso, o que é que ele fez? Ele disse, se nós conseguíssemos que os pagãos agora começassem, se os cristãos adorassem no domingo, que já é o dia que os pagãos adoram, se os cristãos mudassem o dia de adoração deles de sábado para o domingo, eu teria mais facilidade em converter os pagãos. E assim foi. E assim foi. Vários concílios e vários eventos dentro da igreja que ocorreram em 321 antes de Cristo. Eu acho que é depois de Cristo. No venerável dia do sol, Constantino escreveu, no venerável dia do sol, que os residentes das cidades e magistrados e o povo em geral descansem e que as lojas permaneçam fechadas. Em 1994, uma publicação chamada Catholic World, na página 809, falou sobre o que estava acontecendo nesta época desta mudança. Vejam o que diz aqui. O sol era o principal deus no paganismo. Existe, na verdade, algo majestoso, real acerca do sol, sendo assim um apropriado emblema para Jesus, o sol da justiça. Esta publicação católica está dando a reportagem daquilo que estava acontecendo em 300 e no século IV e no século V, a igreja tentar mudar o sábado. Em 325 AD, pela primeira vez, foi chamado o domingo de dia do Senhor. No ano 365, que vem da História Eclesiástica, página 739, no ano 325, Silvestre, bispo de Roma, mudou o título do primeiro dia de semana, chamando-o de dia do Senhor. Depois, em outro concílio, lá de ser realizado em 364, pela primeira vez, a observância do sábado do domingo foi obrigatório. Lá, em 364, eles disseram o seguinte: os cristãos não seguirão o costume judaizante guardado do sábado, ficando ociosos no sábado. Mas trabalharão neste dia, mas o dia do Senhor eles honrarão, e sendo cristãos, se possível, não trabalharão neste dia. Em 364,
a obrigação de guardar o domingo e não o sábado. A igreja introduziu isso, irmãos. Não tem evidências nenhuma na Bíblia da mudança de sábado para domingo. Eu já falei para vocês, eu fui criado num lar católico. E quando nós começamos a ver estas coisas, quando nós começamos a entender o que tinha acontecido na história da mudança, nós começamos a fazer perguntas. Nós começamos a perguntar. E nós chegamos ao ponto que nós tivemos que decidir. Nós tivemos que decidir qual ia ser a nossa regra de fé. E essa decisão você tem que tomar nesta noite. Qual será a sua regra de fé? Será que vai ser a sabedoria humana ou vai ser a palavra de Deus? Nós temos para você nesta noite um cartão. É um cartão de decisão. Aqueles que estão assistindo, vocês podem ir no website contagemregressivaparavida.com pegar o seu cartão. Eu quero que vocês aqui neste templo peguem um cartão da frente. Aqueles que estão assistindo nas igrejas, os pastores devem ter um cartão para você. Este é um cartão de decisão. Eu quero que você leia este cartão enquanto o pastor Paulo canta para nós nesta noite. Eu quero que você tome uma decisão hoje. Quem você vai servir? Deus ou homem? I can't do it, man, in this amount of time. Quando Jesus te chama e tu não vês, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai, porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vês, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar, e aonde a vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois.
deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Obrigado, pastor Paulo. Hoje nós temos o privilégio de testemunhar um batismo. Nós temos aqui um jovem que respondeu ao chamado de Jesus Cristo. Ele disse: eu não vou seguir os princípios, as tradições, os ensinamentos de um homem. Eu vou seguir a Deus e a sua verdade. Renan Oliveira está lá para se batizar com o pastor Marcos. Que vocês assistindo não sabem que hoje é o seu aniversário. Hoje é o seu dia. Nós hoje estamos comemorando não somente o seu nascimento biológico, mas o seu novo nascimento em Jesus Cristo. Então, Renan, porque tu decidiste seguir a Jesus Cristo e pedistes que Ele viesse sentar no trono do teu coração, e porque tu hoje estás declarando a tua lealdade em público a Jesus Cristo como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre, nós agora te batizamos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. E você que está me assistindo nesta noite, qual será a sua decisão? Este jovem decidiu nesta noite publicamente declarar que na guerra de bem contra o mal, ele escolheu o lado de bem. Ele escolheu a seguir a Jesus Cristo. E você, qual seria a sua escolha? Você quer nos últimos dias encontrar o povo de Deus? Procure um povo que ama a Jesus Cristo. Procure um povo que acredita que eles são salvos pela graça de Jesus Cristo. Procure um povo que ama a Jesus de tal maneira, que eles o seguem aonde eles o levam. Encontre um povo que guarda os mandamentos de Deus, todos os mandamentos de Deus, incluindo o quarto mandamento que diz: lembra-te do dia de sábado. As pessoas me dizem: mas que diferença faz que dia? Foi exatamente o mesmo argumento de Satanás, de Lúcifer, lá no jardim do Éden. Que diferença faz, Eva, de que árvore se come? Não fez diferença naquele dia lá? E faz diferença hoje. Escolhe agora a Jesus Cristo. Ore comigo. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por este querido jovem que hoje declarou publicamente a sua lealdade a Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor o abençoe. E pedimos por aqueles que estão se entregando a Ti agora, Pai, os recebe. Fortaleça-os. Dá coragem a eles, para que eles possam seguir o Cordeiro de Deus até a eternidade. Em nome e por amor de Jesus nós te suplicamos. Amém. Qual será a sua autoridade espiritual? A tradição humana ou a palavra de Deus? Quem será o guia da sua vida? Homens ou Jesus Cristo? Lembre-se que a decisão é exclusivamente sua e que a sua escolha definirá onde você passará a eternidade. Não se esqueça das palavras de Jesus: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se você gostou do programa de hoje e gostaria de ter uma cópia em DVD para assistir novamente ou quem sabe compartilhar com um amigo,
Entre em contato conosco e nós enviaremos gratuitamente um DVD com a primeira e segunda parte da mensagem Está Você Sendo Enganado? Eis as informações necessárias para solicitar o seu DVD. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca e acessar o programa de hoje. Lá você preencherá um formulário com seus dados e assim poderemos enviar a oferta para você. Se preferir, você poderá chamar o nosso número de telefone 416-259-8608. A oferta é grátis. A operadora necessita de seu nome, endereço e número de telefone. Você receberá em sua casa, gratuitamente, a oferta solicitada sem qualquer compromisso com o programa Está Escrito. Escreva para nós. Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário. L1H7V4. Espero que você esteja apreciando as mensagens apresentadas pelo pastor Bill Santos nessa série Contagem Regressiva para a Vida. Se você perdeu algum episódio da série ou gostaria de rever algum dos programas do Está Escrito Canadá, visite o nosso website www.estaescrito.ca. Não deixe de nos seguir no Twitter ou de visitar a nossa página no Facebook. Bem, até a próxima semana. Mas não se esqueça, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.